caso vocês queiram estar assistindo novamente o nosso vídeo, tá? Eu tô colocando em andamento agora, porque eu acabei tendo um esquecimento. Foi tanta gente entrando, né, que eu acabei nem colocando em andamento aqui. Tá, vamos lá. Vocês já chegaram a ver, gerar folha de 13º aqui no sistema? Não? Ó, tem mais uma pessoa entrando, a Carla. Então, a gente vai começar com as provisões, tá? E aí, depois eu mostro como gera o 13º no sistema, pode ser assim? Então, combinado. Para a gente gerar o 13º, é no mesmo lugar onde a gente calcula a folha mensal, tá? Não entendi. Não foi nada, não. Ah, tá. Vai para mim, Miriam, por gentileza, em processos, cálculo, ou acessa a calculadora ali na parte de atalho. Chegaram a mostrar. Vocês já fizeram cálculo aqui no sistema? Não, só cadastro. Só cadastro. Só cadastro. Vocês não tiveram folha 2, que é a parte de cálculo, rescisões. Vocês preferem fazer Não. essa parte da folha 2 ou querem Mas a partir para gente o fez folha o 3? 2. Fez? A gente Então. fez o folha 2, só que o folha 2 entrou como cadastro. Então é porque não tinha Foi. finalizado, né, no folha 1, então? Seria Foi. isso? Então, vocês preferem ver o que eu tinha proposto no folha 3 ou preferem fazer o folha 2 aqui? Algumas questões do folha 2. Eu acho melhor o cálculo primeiro do Os folha 2, depois cálculos? decisão. Tá, perfeito. Vou mostrar então por tópicos, tá? Hoje nosso treinamento é de 1h45, então ele é um pouquinho menos, né? Então a gente não vai conseguir ver tudo, mas vou fazer o máximo, né, o possível para mostrar ali para vocês o necessário, tá? Eu vou começar por Tá bom. tópicos para vocês não se perder, tá? Eu poderia ir lá calcular a folha, mostrar como calcula a rescisão, férias e depois mostrar os relatórios, mas pode acabar se perdendo e nunca chegar num fim, tá? Então eu vou iniciar mostrando para vocês como calcular folha, dando tempo a gente parte ali para como calcular férias, rescisões. Pode ser assim? Tá bom. Mas não Perfeito. calculamos folha não, né? Não. Tá. Vai em processos então para mim, Miriam, por gentileza. Cálculos. Isso. É aqui que eu vou calcular todo tipo de folha de pagamento, tá? Eu sempre vou me atentar à competência, tá bom? E não importa se no meu sistema aqui fora tá 6 de 2016. Tá vendo que ele puxou dentro do cálculo 6 de 2016? Porque é a competência que está fora. Não se apeguem à competência que está fora, tá? Independente da competência que eu esteja, eu consigo calcular qualquer competência que eu queira, tá bom? Então, coloca ali pra gente. Vocês já têm fechado a folha do mês 9, certo? Certo? Sim. Ok, então vamos fazer um paralelo com ela? É. Coloca ali 9 de 2022, por gentileza. Aí, nesse tipo de folha, clica na setinha, por favor. Ele vai trazer todo tipo de folha que o nosso sistema calcula. Folha mensal, adiantamento, a complementar, participações de lucros, 13º adiantamento e o integral. Vamos deixar o folha mensal, a não ser que tenha adiantamento. Essa empresa ela tem adiantamento de salário? Não. Não? Ok. Antes da gente colocar ali para calcular, a gente precisa entender se essa é uma empresa com apontamento, né, que é horas extras, atrasos, adicional noturno, faltas, ou se é uma empresa sem apontamento. Confirma para mim, por gentileza. Essa é sem apontamento. Sem apontamento, não tem nada Mas para se lançar. você quiser colocar, se você quiser colocar com apontamento para a gente acompanhar, a gente coloca. Vamos. Ou então, Mesmo se eu não colocasse, eu ia mostrar onde é para vocês aprenderem. Hoje vai aprender a calcular. Vem aqui, ó, em então tá bom. Então essa aí é processos. assim. Tá, vamos colocar aqui como se a gente fosse incluir algo. A gente não inclui, mas a gente deixa como se a gente fosse incluir, só para a gente conseguir bater depois com outro sistema, tá? Ó, processos, lançamentos, fica quase no meio ali. Isso, por empregado. É aí que eu vou fazer o lançamento do meu apontamento, tá?
Vou sempre me atentar ao tipo de folha. Se eu tiver calculado adiantamento, o tipo de folha vai estar adiantamento. Então, às vezes, entra no esquecimento de eu não olhar o tipo de folha e começa a lançar todas as rúbricas que eu preciso utilizar para o cálculo do meu apontamento. Então, eu sempre me atento no tipo de folha que eu estou antes de começar a fazer a inclusão, tá? A competência, a mesma coisa. Vou localizar o meu empregado, pode localizar um para mim. Pode dar um F2 para pesquisar, se eu souber o código, eu só digito. E clique em incluir ali embaixo. É aí que eu vou começar a incluir as minhas rúbricas, tá? Que são os meus descontos ou proventos. Esse processo de lançamento é antes de fazer aquela parte de cálculo? Isso, antes da gente calcular, a gente tem que lançar os meus apontamentos, certo? Dá um F2, vamos começar desde o princípio. Um F2 vai abrir a tela de rúbricas, tanto proventos quanto descontos. Pode dar um ESC agora. Se eu der um F3, vai abrir só proventos. Pode dar um ESC. Se eu apertar o F4, vai abrir só descontos. Então, fica fácil para localizar, tá? Vamos colocar um desconto? Coloca aí faltas. Ó, ele traz para mim a 8792, que é dias faltas, tá? Pode dar um clicar nela, 2 cliques ou um Enter. Ele abre para mim a datas de faltas. Vocês têm costume de pegar a data de faltas dos colaboradores? Sim. Tem, então ok, permaneça com o costume então, porque é importante. O sistema ele libera um relatório depois de férias, de faltas dentro do período aquisitivo de férias, e é bom que você consegue ter um controle maior, tá? Então ali eu coloco incluir e vou digitar a minha data da falta. Não me preocupo com o DSR, meu sistema ele calcula automaticamente o DSR, tá? Coloca a falta aí, dia 5/9 de 2022, que caiu numa segunda. Pode dar um Enter. Ah, ela não estava admitida nessa data. Tem esse pequeno detalhe, a gente não viu a data de admissão dela. Ela foi admitida quando? Se recorda da data de admissão? Se não se recordar, pode fechar aqui, ó, a rúbrica de desconto. Tá escutando? Tô escutando. 1/10. 1/10? Então, vamos mudar a competência de cálculo? Fecha tudo para mim, dá um ESC aí até a parte de lançamento, por favor. Não, pode colocar não, que você não quer gravar. Muda ali em cima, ó, 9 de 2022, coloca 10 de 2022. A gente querendo calcular o mês 9 e ela é do mês 10, olha só. Incluir. Pode colocar a rúbrica 8792 de novo, mas se eu não soubesse, eu poderia dar um F3 ou um F4. Aí é proventos, ele não vai localizar. F4 é descontos. Isso. Incluir, pode incluir o dia 17/10 ou 5/10. Pode ser a data que você preferir, desde que caia na semana para ele calcular. Dá um Enter, ele puxa o DSR automaticamente, tá? É assim também se E fosse quando numa tiver semana de... Pode falar, pode falar. Ah, você me ouviu? E quando tiver o feriado de, por exemplo, municipal, a gente tem que cadastrar ele dentro do sistema, né? Isso, cadastra para ele puxar a falta ali também de DSR, tá? Ó, coloca a falta dia 10/10, que é na semana do feriado do dia 12. Ó, ele já está trazendo os DSRs para mim. Tá com 23 ali, porque a gente tinha puxado o dia 17. Nesse caso, ele não estaria, tá? Pode até excluir ali embaixo, ó. Isso, ficaria o dia 12, que era o feriado, né? E o dia 16, que é o DSR, o domingo, ok? Então, quando você Ok. cadastrar os municipais, ele vai puxar aí dentro. Então, por isso que tem que estar cadastrado tudo certinho, né? Para calcular os DSRs corretos de acordo com a data de falta, tá bom?
E Quer dar aí um o gravar? DSR vai vir no domingo posterior, né? Por exemplo, se ela faltar. Peraí. Se ela faltar dia 31, o DSR vai para o mês que vem? Isso mesmo. O sistema Então ele tá bom. calcula do mês subsequente, quando tá nessa data ali de final do mês, né? Você Uhum. quer dar um gravar para ver como que fica na folha? Ok. Grava de novo ali embaixo. Vamos incluir Oi? um provento? Grava de novo ali embaixo. Eu gravei uma vez dentro do que eu incluí ali, né? Que foi as faltas. Eu gravo de novo ali na parte de baixo. Isso. Clique em incluir de novo. Vamos incluir uma hora extra para ver como que tá. Posso dar um F3, que é os proventos, né? Escreva ali horas extras. Lembrando que peguei a manha, decorei as rúbricas, é só eu digitar, eu não preciso dar o F, tá? Hum, Pode colocar essa 150 mesmo. E aí eu vou digitar a quantidade de horas. O sistema ele já vai transformar o cálculo e fazer o valor, tá? Ó, aí ficou 180 horas. Então, se eu quero 18, isso, sempre coloco 0,18, 0,20, 0,15. Se é 3 horas, 0,03 e assim vai, tá? Pode gravar de novo. hum. Até aí, alguma dúvida de como lançar o apontamento? Tem uma extra aqui que a Letícia ficou com uma dúvida. Qual que é, Letícia? Essa não, falta. O que é pro feriado? Ah, sim. Depois ela quer saber onde grava o feriado, um feriado novo municipal. Ah, Depois tá. você mostra, Pode né? ver ali, ó. Vamos ver agora. Vai em arquivo. Pode deixar Hum, essa telinha aberta, não precisa fechar, não, tá? Arquivo. Outros, lá embaixo, é o penúltimo item lá embaixo. Isso, feriados. Aí eu vou cadastrar os feriados. Dá uma listagem ali para mim, ó. Cancela primeiro esse daí. Clica no listagem. Aí clique em buscar. Lá no cantinho direito da tela. Só buscar. Isso. Ele vai trazer para vocês a relação de todos os feriados, o federal e o estadual, tá? Ali ele já traz o aniversário de São Paulo, por exemplo, porque a base da 9995 tá como São Paulo, tá? Então ele já traz ali o feriado municipal de São Paulo. Todos que eu queira cadastrar vai ficar aparecendo aí depois que eu cadastrar, tá bom? Pode dar um subir que ele vai aparecer mais para você. Tem bastante feriados aí. Então, eu vou cadastrar os se não municipais que quiser, não coloca lá. vêm, tá bom? Uhum, E tá dependendo do bom. estado que eu esteja, eu vou cadastrar os estadual também. Aí, nesse caso, dá um ESC para mim, por favor. Quando eu for cadastrar um municipal móvel, eu vou colocar como móvel, então eu tenho que colocar dia. Tem algum feriado móvel aí de vocês? Que cai um dia da semana diferente, de acordo com os anos. Tem um feriado, acho que de outubro, que é de abril, que é móvel, né? É o Sexta-feira Santa, é isso Não mesmo? Nem me lembro. recordo. Ah, Sexta-feira Santa, né? Ele é Isso. móvel, né? Ele cai cada ano, ele cai num dia Uhum. diferente, né? Digamos que a gente fosse É, cadastrar ele. A carnaval. gente o carnaval. Então, se eu quero cadastrar eles, Uhum. eu vou colocar num dia móvel, porque são feriados ali que não caem num dia fixo, tá? Então, aí, para cadastrar um feriado móvel, eu Uhum. tenho que colocar dia, mês e ano daquele ano em específico que eu estou cadastrando. Então, eu vou cadastrar de 2022, eu vou colocar a data que ele cai em 2022. Em 2023, eu tenho que fazer esse mesmo processo, só para os móveis, tá? Os fixos a gente sabe que cai todo ano no dia e no mês que é o do calendário, tá bom? Por exemplo, o aniversário da Entendi. cidade. Vocês estão por onde? Em São Paulo mesmo? Barueri. Barueri. É aniversário de São Uhum. Paulo, né? De vocês? Entra como Não, aniversário de São Paulo ou tem um aniversário específico de Barueri? não. Tem um específico. Tem? Então aí, vamos cadastrar ele Uhum. já para ver, ó. Cancela. Não, pode deixar esse mesmo. Clica aqui em cima, ó, coloca uma descrição. Eu tô tentando mostrar, mas eu esqueci que eu tô sem controle. Coloco o aniversário de Barueri, né? Que é onde vocês estão. Eu mudo o nível para municipal.
E seleciono meu município lá em cima, ó. Campinho município, eu dou um F2, ele localiza todos os municípios para mim. Eu escrevo Barueri, ele vai trazer Barueri para mim. Aí dou 2 cliques ou um Enter e ele puxa que é estado de São Paulo. Coloco o fixo, isso mesmo. E o dia e o mês que é o aniversário. Então a gente sabe que esse nunca vai Aí mudar, você né? escolhe. E gravo. A única coisa que eu vou fazer de diferente no Hum, móvel é colocar a data que ele está caindo aquele ano e todos os anos eu tenho que cadastrar ele. Fixo não, uma vez cadastrado, ok. aparece para todas as empresas e não preciso cadastrar mais, tá? Ok. Ok? Alguma dúvida? Não. Ficaram com Perfeito, dúvida? então. Não. O DSR, o quê? Ah, é parâmetro que a gente fez no cadastro passado. Aí a gente colocamos para deixar ali como minutos. Né? Podemos prosseguir? E podemos. Então, pode dar um fechar nesse daí do cadastro do feriado. Alguma dúvida de como lançar os apontamentos? O DSR da hora extra também vai puxar, né? Ele puxa automático. A rúbrica é configurada para puxar automaticamente o DSR, tá? Assim também para adicional Ah, noturno. Quando eu for incluir a rúbrica de adicional noturno, quer incluir o adicional noturno para ver? uhum. Pode Sim. incluir ali. Eu acho que é a rúbrica 25, se eu não me engano, hein? Olha. Você coloca ali a quantidade de horas de noturno que ela fez. Um exemplo, né? Que ela não fez o noturno. Ó, tá dando 150 horas. Quer deixar isso mesmo? Sim. Tá, pode Não gravar. pedi para trabalhar de noite. Pode dar um gravar. Ele vai calcular o DSR do meu adicional noturno e da minha hora extra automaticamente, eu não me preocupo. Essas rúbricas são as do sistema, da empresa 9995, que é a padrão. Se eu quisesse criar uma rúbrica em específico que eu não tem ali, ou está com outro nome, eu quero de outro jeito, eu posso criar? Pode. Só nunca altere a rúbrica padrão do sistema, tá? Eu posso criar quantas rúbricas eu quiser, mas nunca altera a padrão do meu sistema, ok? Tá, Vocês tá podem até bom. copiar a rúbrica. Digamos que vocês querem colocar lá, fazer uma rúbrica de 50% com nome diferente, ou 50% e colocar uma especificação diferente, colocar como valor. Eu posso copiar essa 150 e mudar alguns detalhezinhos dela. A Domínio, ela possibilita isso, copiar a rúbrica e ajustar ela ali, tá bom? Vocês aprenderam como copiar a Hum, rúbrica? não. Não? Quer aprender também agora? Ou quer partir para o Oh, com cálculo? certeza. Ó, vai ali, Não, abre o pode Ezinho. ensinar. Ali nos atalhos, ó, tem o prédiozinho, tem um bonequinho que é o cadastro do empregado e tem um E. Esse daí abre direto as rúbricas, tá? Se eu esquecer o atalho, o arquivo rúbricas, eu acesso rúbricas também, tá bom? Dá E um o bom é que você não precisa editar, apertar nada, né? Vai abrindo um em cima do outro. ele abre diversas abas, tá bom? Dá um Eu editar, pedi para fazer o lembrando quê? que editar Editar. é pesquisar, tá? Não é editar aquela que eu estou, é sempre pesquisar. Coloca a rúbrica Ah, entendi. 150 aí. Ok. Dentro do campinho cinza ali, clica com o botão direito. Copia registro. Cancelo essa daí. Lembrando que essa é a padrão, tá? Cancela ali do ladinho direito. Era só cancelar mesmo. Deu ESC aí, É. né? Quando eu comecei a usar Foi. domínio, meu dedo era nervoso. Eu saía dando ESC em tudo. Clique em novo. Eu acho que vai ter que copiar de novo. Ver se ela ainda tá ali. Clique em novo, botão direito, colar registro. Acho que vai ter que copiar de novo porque fechou. Isso mesmo, ó. Cancela lá em cima. Eu ia falar pra você. Cancela primeiro, Cancela. editar. 150. Na onde você tá aí mesmo, lá embaixo, ó, clica mais para baixo com o botão direito. Isso. Clica copiar registro. Cancela lá em Ah, cima. sim. Novo. Colar registro. Perfeito. Ele me trouxe toda a rúbrica 150, tá Hum, vendo?
Digamos que eu queira Entendi. mudar o percentual, tá? A gente sabe que aqui 150 ele traz 50%, certo? Eu mudo aqui em cima, ó, Uhum. no nome, horas extras 50%, e eu quero colocar 70%. Eu quero fazer um específico de 70%. Mudo para 70%, vou ali na taxa, a Sim. taxa é sempre o percentual, tá? E coloco 70%, 170 nesse caso, né? Ok? Vou em configurações, ó, Ok. clica em configurações, soma na base, rescisão, tá tudo preenchido, tá vendo? Ó, reflete no DSR, já vem marcado Uhum. automaticamente, é tudo preenchido automaticamente porque eu fiz a cópia, tá? Entendi. Então eu posso criar quantas eu quiser. Eu tô dando um exemplo aí da hora extra, mas se eu quisesse criar uma rúbrica de desconto, eu poderia, tá bom? Sempre de acordo com a minha necessidade. Aí se eu quero criar uma nova, eu não quero copiar, eu só cancelo aqui e clique em novo. Ele vai trazer uma sequencial do número a partir de 234 e eu crio ali da forma que eu precisar, que eu necessitar. Tem empresas que pedem um desconto que nunca existiu na CLT, mas você tem que incluir, aí você cria aí, tá bom? Sim. Com base na sua necessidade. Um conselho que eu dou: tem dúvidas de como criar uma rúbrica? Liga no suporte, tá? O suporte ele está disponível ali para vocês, para esses detalhezinhos, essa dificuldade básica, às vezes está na correria de fechamento de folha, pedir um desconto ou um provento que meu sistema não tem um nome igual e eu preciso colocar porque a empresa exigiu isso. Eu ligo lá no suporte e rapidinho eles me ajudam a criar uma rúbrica, tá bom? Tá. Qual que era a Ok. dúvida, Vitor? Colocar o valor manual? Ah, sim. O que acontece? Nós temos um cliente aqui, posso cancelar aqui? Pode, né? Pode, Depois pode do cancelar, evento, claro que né? pode. Uhum. E aí, por exemplo, aqui nós temos um cliente que ele calcula, mas o arredondamento dele dá diferente do nosso. E ele normalmente pede para que a gente coloque o valor da hora extra, mais e coloque o valor que deu no resultado. Aí você pode criar uma hora extra de valor, não tem problema não. Pode ser criado uma hora Ah, extra mas aí com dá para mim valor. colocar tipo uma massa, aí eu Isso. coloco uma massa dá para dar 50%, e, por exemplo, vai ser, 150, vai ser 18 horas, e aí eu coloco o valor depois também. É isso? Não, você vai colocar o valor mesmo. Ele vai te permitir deixar você colocar o Ah, valor. Se você colocar a hora, ele vai calcular a hora que você colocou. Abre de novo a rúbrica hum. 150 para mim. Dá dois cliques aqui, ó, na rúbrica 150 dentro do lançamento. Ou entra aí, pode ficar aí mesmo. Dentro do lançamento, Editar, pode ter que... editar 150. Nunca altera ela, tá? Mas se você quer Tá. colocar uma de valor que copia, faz uma nova depois. Tá vendo unidade? Tá horas, não tá? É a terceira opçãozinha. Aonde? Isso. Ah, tá Clique em aqui. cima dela. Eu posso lançar ela por valor, dias, percentual, automático. E acredito que vocês tenham folha de professor, então habilitou folha de professor sim. Aí tá até hora aula ali. Então, se eu colocar valor, lá em cima, ó, valor, a segunda opção, eu vou ter que informar o valor. Eu posso até tirar a taxa dali, que não vai fazer diferença para mim. Aí eu informo o valor Hum, lá no campo, tá? Ele vai habilitar, ao invés de aparecer horas lá para você digitar, ele vai aparecer um campo de valor e aí você digita o valor da hora extra que o seu cliente quer que você coloque, tá bom? é. Então, a gente vai ter que falar para o cliente que agora não dá para a gente arredondar o jeito dele, mas que chegue perto. É assim que você ganha ele para fazer o certo, né? Você pode usar isso a seu favor nesse Hum, caso, tá bom? Mas dá né, para porque vocês ele tem criar mania de diversos tipos de calcular, e aí rúbrica. ele vem com o cálculo e, por exemplo, é 50 horas, já vem 50 horas e o valor que vai dar agora. Eu super te entendo. Tinha um cliente que fazia cálculo lá na contabilidade e ele dava, ó, é para pagar X valor de horas. Ele fez tanto aqui, mas vai pagar esse valor aqui, Uhum. porque nos meus cálculos é isso daqui que deu. E lá ia a gente lá Isso, colocar o valor que deu da hora extra do cálculo dele, que a gente sabe que tá errado, mas não adianta falar. Então, usa esse sim, é momento, verdade. né, ao favor de vocês, né? Explica para ele que teve uma mudança do sistema, agora é por hora. Aproveita para calcular certinho, tá bom?
Mas lembre-se, nunca altera padrão do sistema. Copia registro, cola e modifica da forma que você quer, se é uma rúbrica semelhante, tá? Se eu tô com dúvida, não consegui criar, eu vou e ligo no suporte para eles me auxiliarem, tá bom? Tem rúbrica que é por fórmulas. Então, essa que é por fórmulas, e aí que eu aconselho mesmo vocês a ligarem, porque daí eles criam uma fórmula para você, tá bom? Dá um cancelar aqui para mim, Miriam, por gentileza. Tá vendo esse campinho fórmula aqui embaixo? Ó? Tem editar, gravar, fórmulas. Sobe mais um pouquinho. Isso, ó. Tem algumas rúbricas que quando tiver fórmula, isso daqui vai estar habilitado. Então, vocês vão saber que é por fórmula. Então, aí eu não simplesmente copio ela e mudo as modificações de dentro. Eu entro em contato com o suporte e peço uma fórmula para aquela minha rúbrica. Vou dar um exemplo, pensão alimentícia, tá? A pensão alimentícia, ela é por fórmula. Então, eu preciso incluir uma rúbrica de pensão alimentícia. Meu sistema ele traz um percentual X, mas eu preciso de uma rúbrica com 33%, porque no ofício falou que eu tenho que pagar 33%. Então, eu localizo a rúbrica de pensão aqui do meu sistema, copio o registro, colo ela num novo, gravo e entro em contato com o suporte para modificar a fórmula dessa rúbrica, tá? Ok? Alguém tá falando? Porque se estiver falando, eu não tô ouvindo, tá bem distante. Tá cortando bastante, aí eu não tô ouvindo. Aí. Tá ouvindo? Agora eu tô. Então, vamos lá. Pensão alimentícia. Aham. Na hora de fazer a fórmula, cada pensão tem um jeito de cobrar. Uhum. Por E isso aí, mesmo a nessa fórmula. fórmula vai aparecer, vamos supor, tem algumas que desconta, que não calcula falta, tem outras que não calcula adiantamento, hora extra. Aí É isso por aí isso que é é a a fórmula, né? fórmula. Exatamente. A fórmula é criada justamente para saber aonde ela tem incidência. Tem ofício que fala que tem que ter incidência sobre horas extras adicional noturno, mas não tem sobre férias, não tem sobre 13º, não tem sobre FGTS, não tem sobre nada. Então, a fórmula ela existe justamente para isso. Tem ofício que fala que tem que ter a dedução de INSS e IR. Tem ofício que fala que tem INSS, IR e contribuição do sindicato. Então, a fórmula ela é criada justamente para essa ocasião, tá? Por isso que eu falo, tem uma rúbrica com fórmula, entre em contato com o suporte para eles auxiliarem vocês, tá ok? Perfeito, então. Pode dar um ESC para mim, Miriam, por gentileza. Alguma dúvida até aqui? Se não tiver dúvida, pode fechar e aí a gente parte para o cálculo. Pode fechar. Isso. Muda ali em cima, ó, 10 de 2022, que a gente alterou lá no lançamento da rúbrica. Tipo de folha, ok, tá mensal, e eu dou um calcular ali no cantinho direito. Bem mais facinho de fazer, né? Deseja ver os resultados? Sim, os dados calculados. Pode dar um sim. Ele vai abrir uma telinha já, digamos que tivesse 10 colaboradores. E aparecer 10 colaboradores aqui do lado esquerdo da tela, onde está a Patrícia, tá? E aparecer todos eles aí, eu poderia clicar um de cada vez e ver o que calculou, se está certinho, tá bom? Aí ele trouxe dias normais 30, né, mensalista, o reflexo de DSR sobre as horas extras, lembra que eu falei que calcula sozinho? Reflexo de DSR sobre adicional noturno, horas extras 50%, às 18 horas e 22 minutos inclusas. Ele traz ali já informando o FGTS do mês, mas isso não sai dentro assim do holerite do colaborador, tá? Ele vai lá para baixo no rodapé do holerite mesmo, tá?
Ele traz também o adicional noturno, que você incluiu, é 150 horas. Lembrando que o sistema ele não transforma as horas, tá? Se eu tenho 150 horas normais, eu tenho que transformar para noturna, que é aquela redução, eu faço a redução antes de colocar no meu sistema, tá bom? Ele trouxe ali 150 horas, como dado no final, 150 horas noturna mesmo, já transformadas, tá? Dias faltas, ele traz separadamente, ó, tem Fala dias de novo, faltas. por favor, o comecinho do adicional noturno. O adicional noturno, ele vai calcular de acordo com a quantidade de horas que você colocar no sistema. Digamos que o funcionário fez 130 horas ali, mas a empresa te passou 130 horas, mas não transformou. A gente sabe que tem que ter aquela transformação da hora diurna para a hora noturna, porque hora diurna é 60 minutos, hora noturna é 52:30, certo? Eu tenho que transformar aquelas horas, porque sempre vai dar mais. A empresa me passou 130, mas quando eu transformo, dá 145, 140, então eu vou colocar já transformado. O sistema ele não transforma, tá? Eu não vou incluir 150 como diurna e ele vai transformar para noturna. Não. Tem que colocar a hora já transformada, ok? Essa daí ele está trazendo 20%, tá? Mas eu posso criar uma rúbrica também. Eu posso copiar ela, mudar o nome depois, colocar 20%. Tem sindicato que fala que é 25%, né? Crio conforme a minha necessidade, tá bom? Dá 2 cliques em cima do número 25, por gentileza. Ele abre a rúbrica também, tá? Ó, ali a taxa tá 20%, tá vendo? Digamos que eu quisesse criar uma com um nome diferente, né? Eu iria copiar ela, colocar 20% e utilizar ela. Ou quisesse um percentual diferente, eu iria copiar ela, colocar o percentual de 25% ali embaixo e utilizar ela para quem é 25%, tá bom? Pode dar um fechar. Ele traz separadamente as faltas, tá? Ó, dias faltas, que é a quantidade de dias, e dias DSR, que é o domingo e o feriado, tá? Ele traz separadamente, ele não traz tudo junto, um desconto geralzão, tá bom? Essas calculadorazinhas, ela traz na onde está tendo base para cálculo, tá? Hora extra, ela mostra a fórmula que foi calculada. A base é o salário mínimo dividido por 220 horas, que é as horas da empregada, que dá o total de hora X ali, né? O valor hora da empregada, faço ela vezes ali 150, divido por 100 e eu tenho o valor da hora extra, né? Dá 50%. Faço o valor vezes a quantidade de horas que foi informada, né? Ali ele transforma, estava 18,22, transformadas para hora decimais, 18,37. Lembrando que eu deixo horas minutos, meu sistema ele converte automaticamente para hora decimais no cálculo, tá? Ok. Pode dar um ESC. Clica ali no INSS, ele vai trazer para você o que está tendo base. Ele está trazendo o salário e mais as horas extras, tá? E o adicional noturno, tudo certinho, como que funciona o cálculo, né? Primeiro ele divide o salário mínimo, né? Faz vezes 7,5%. Ele mostra separadamente igual a tabela progressiva lá do INSS, tá? Primeiro é sobre o salário mínimo, depois o restante, 9%, se tivesse incidido ali para 12%, ia aparecer também, tudo separadinho, tá bom? Onde você viu que estava dando hora extra? É na mesma loja? É a base, ó, o salário e hora extra. Dá um ESC para mim, por favor. Hora extra e adicional noturno. Lá embaixo, ó, base, tá vendo? Ó, não marcar, base não marcar. Bem lá embaixo. Isso, clica aí para mim, por favor. Coloca INSS mensal. Ele vai trazer para você tudo que teve incidência para o cálculo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Tem meninas. Não. Então, ok. Se eu clicar com o botão direito ali em cima do nome da empregada, ele vai me levar para o cadastro da funcionária. Ali do ladinho esquerdo. Isso, cliquei com o botão direito, preciso incluir alguma coisa no cadastro que eu esqueci. Ele já me leva para o cadastro, tá? Cliquei com o botão direito em cima da data. Ele me permite excluir o cálculo ou recalcular. Digamos que eu já tenha calculado e eu tenha que incluir mais uma hora extra. Eu vou lá em processo de lançamento, ou vou ali embaixo, ó, lançamentos, incluo o que eu preciso, que faltou,
gravo, volto lá e recalculo. E aí ele já traz o cálculo recalculado. Digamos que eu tenha 10 empregados aí, só uma que eu coloquei errado. Aí é bom que eu não preciso calcular todo mundo de novo. Eu consigo calcular só esse funcionário em específico, tá? Ok? Ok. Alguma dúvida? Não. Se eu estiver falando rápido demais, se vocês quiserem perguntar, pode me cortar, tá bom? Pode ter só no telefone lá também. Pode prosseguir? Pode. Tá, pode dar um ESC, então. Uma vez que eu calculei, eu preciso fazer o quê? A emissão dos meus relatórios, envio das minhas declarações, certo? Pode dar um ESC em tudo. Vou mostrar para vocês como fazer a emissão dos relatórios, gerar arquivo GFIP e também aonde iria para gerar o e-social, tá? Vai para mim na aba Relatórios, Folha. É aí que eu vou emitir o meu extrato, né, que é a folha, e os meus líquidos, se eu usar, tá? Clica em extrato para mim, por gentileza. Aí eu vou modificar a forma que eu quero que apareça o meu relatório, tá? A competência que eu calculei, o tipo de folha, eu posso trazer ali na ordem, ó, tá? Nome, eu posso trazer por código, posso trazer por serviço e código, serviço e nome, por centro de custo, a forma que eu precisar, tá? De acordo com a minha necessidade. Tá bom? Daí que eu vou separar por tomador? É o serviço nesse caso, tá? O nome, só muda o nome, mas é a mesma coisa. Fica serviço e nome, Ah, legal. tá bom? Clica aí para você ver. Não vai aparecer para essa no caso, né? Mas aí ele habilita ali embaixo, saltar página por quebra, tá vendo? Quando eu marcar essa opção de serviço mais nome, que é a de tomador, eu marco saltar página na quebra. Tá bem abaixo ali a da classificação, na onde você estava mesmo, ali em cima. Pode descer um pouquinho. Classificação, ó. Abaixo dela tem saltar página. Aí é para ele gerar um PDF para cada serviço que eu precise, tá? Eu tenho ali 10 tomadores e eu preciso de um extrato mensal dos 10 tomadores. Aí eu coloco aí saltar na página na quebra, que ele vai emitir certinho o PDF com a quantidade de folhas correta de acordo com o meu tomador, tá bom? Ali embaixo, ó, nas opções, ele traz emitir resumos por rúbricas, por bases, destacar linha e emitir data e hora da emissão. Posso marcar de acordo com a minha necessidade também, tá? Ali eu tiraria aquele resumo por rúbrica, deixaria só nas bases. Normalmente a gente manda para o cliente, ele não entende, né? Resumo das bases ainda assim. É a primeira opção ali, ó. Isso. Dá um OK para a gente visualizar o arquivo? Pronto. Razão. Ah, tá. Pode dar um OK. Ele tá trazendo que é da salta por página ali, porque essa não tem, né? Então é só uma mesmo. Ó, ele traria desse jeito se fosse o tomador de serviço. Tá vendo ali em cima? Ó, serviço 1, Marcelo Willi. Então ele já trouxe ali um tomador, se fosse mais de um, tá? Nesse caso não faz muito sentido porque é só um, né? É só o serviço mesmo, então, que é a empresa, tá? Ó, ele trouxe uma relação geral do que entrou e do que saiu, né? Os proventos e os descontos. E logo abaixo tem o resumo. Dá para aumentar um pouquinho? Pode aumentar. Ah, sério. Logo abaixo eu tenho o resumo ali, né? Ele traz um resumão geral. Ó, essa abinha do meio é toda a parte previdenciária ali da minha folha de pagamento. Nesse caso, é uma empresa simples, né? Tem só uma colaboradora, trouxe o INSS dela. Mas se tivesse salário família, ele ia mostrar. Se tivesse as retenções ali, né, das notas, ele ia trazer. Se tivesse contribuinte, ele ia trazer também a parte do contribuinte. Se tivesse salário maternidade, ele também ia trazer. Compensações também. Tudo ele ia trazer com base ali nas questões previdenciárias que você calculou naquela competência em específico, tá? Depois a gente pode falar sobre uma empresa que tem tomador com retenção, essas coisas? Não entendi, perdão. Depois a gente pode
pode falar sobre uma empresa que tem terceiros, que tem... Sim, se der Porque tempo, é da- claro. assim. É que hoje o nosso treinamento é um pouquinho mais curto, né? Mas aí, se não der tempo, vocês separam essa empresa em específico para o próximo treinamento. E aí vocês usam ela, tá? No treinamento. Acredito eu que até lá tem a conversão de dados, né? Vamos esperar que sim. No cantinho direito ali, traz a base de IR e de FGTS, tá? Ó, se tivesse IR, ele ia trazer o valor do IR mensal ali em cima, que é a primeira parte. Se tivesse dependente, não, nessa parte ele não mostra não, o dependente, só o valor mesmo do IR. Mas ali embaixo ele traz o FGTS, ó, base de FGTS, que é o salário da empregada, e o valor, ok? Ok. Alguma dúvida no relatório? Não. Pode dar um ESC então para mim, por favor. Muda ali já, ó, deixa para nome, uma vez configurado, fica assim, tá? Deixa para o nome ou código, e aí automaticamente ele não salta por quebra, tá bom? Pode dar um ESC, vai lá na abinha relatório de novo. Lá você viu que dá para emitir o líquidos, né? Você usa líquidos? É um relatório de líquidos da folha de pagamento. Ah, então usa? Usa. É aí que emite o líquidos, tá? Vou marcar conforme eu quero que saia também meu relatório. Se estiver de acordo com o que eu preciso, eu posso dar um OK também. Ele traz ali uma colaboradora e o valor de líquido dela, tá? Entendi. Pode dar um ESC. Se quiser só o resumo da folha, é relatório, folha, resumo, tá? É a primeira opção. Pode abrir ele também para você dar uma olhadinha. Dá um OK. Esse é o resumo da folha, tá? Sem empregados, aí ele traz os proventos, os descontos, as informativas e traz aquele mesmo resumo do extrato, com as bases previdenciárias e RFGTS, tá? Bem no cantinho ali, situação, ele traz quantidade de empregados, situação deles, né? Se está trabalhando, se tivesse afastado, ele ia mostrar a quantidade de colaborador afastado. Desce mais um pouquinho, tem demitidos também, ó. Se tivesse alguém demitidos, ele ia trazer os demitidos do mês. Tá abaixo de licença sem vencimento, ó. Isso. É bem interativo o resuminho da folha, ok? Pode dar um ESC. Vai lá de novo em relatório, vou mostrar para vocês aonde gera o recibo, que é o Olerite, tá? Recibos, desce mais um pouquinho. Folha. Sempre me atenta à competência e o tipo de folha. Ali no emitir, do lado, tá somente para empregados, somente para estagiários, se eu quiser. Se eu posso marcar todos também, se eu quiser. Logo ali em opções, eu estou frisando para vocês os campos que é mais usados, tá? Eu tenho emitir data de pagamento, tá vendo? A gente não marca, mas se eu quiser que saia a data de pagamento, eu deixo marcado, tá bom? Aí fica até ruim às vezes, porque tem empresa que não paga na data que vai no Olerite e acaba dando complicação com o empregado, né? Então, normalmente, realmente não é marcado, ok? Pode dar um OK se estiver de acordo aí com as especificações do recibinho. Esse é o modelo do Olerite da Domínio, mas tem outros, tá? Esse é um dos modelos mais utilizados. Aí ele traz todos os valores que entrou ali para a base do cálculo da folha de pagamento dela. Quero salvar em PDF, eu clico ali do lado, ó, tem PDF. No cantinho esquerdo eu tenho impressora, tem a lupinha, posso salvar em Excel se eu quiser, logo abaixo PDF. Aí eu já salvo em PDF, localizo a minha pasta e salvo o Olerite. Se eu tivesse 10 empregados, ele ia gerar um PDF com o Olerite dos 10 empregados, tá bom? Tem como fazer isso para separar? Ou é só... Tem como emitir separado, sim. Assim, do jeito que a gente deixou, ele vai emitir um PDF com todos os olerites. Você quer salvar esse, ô Miriam? Não? Dá um ESC para mim só, por favor. Só um.
Ali no campinho emissão, ó, opções, gerar relatório com quebra por empregado. A partir do momento que eu marcar aí, ele vai gerar um PDF para cada empregado. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Se tiver de ok, de acordo, pode dar um ESC. Ah, a ligação da Miriam caiu. Alguém consegue contato com a Miriam? Sabe me dar um retorno, se ela quer que liga de volta? Oi, caiu a internet. Oi, Miriam, caiu tudo. Você quer tentar por outra máquina ou vai aguardar a sua ligar de volta? Peraí, deixa eu ver se eu consigo usar pelo menos a internet do celular aqui para a gente conseguir finalizar. Tá bom. O Brasil também está sem internet? O Alves foi. Ai, não vou saber. O Alves foi? Não estou vendo o Alves, não. Oi? Oi? Quer tentar conectar novamente? Pode compartilhar. Se tiver... Não entrou ainda, né? Ah, não entrei na sala? Tem que ligar o... Tem que acessar pelo computador, né? Pra gente conseguir acessar. Uhum. É que tá na ligação, até esquece, né? Que não acessou no computador. Deixa eu fechar. Compartilhar. Perfeito. Dani, você tá vendo? Ah, que não tem. Não tem, a minha não tem. Tentar ajustar isso logo, né? Para conseguir colocar para vocês, ficar mais fácil. Alguma dúvida até aqui na emissão dos relatórios? Não. Pode dar um ESC para mim, então, Miriam, por favor. Eu volto lá em relatórios de novo. É nesse campo que eu vou gerar meus arquivos da GFIP, tá? Pode ir lá em relatórios. Informativos. É a quarta opção. Isso, mensais, GFIP. É aí que eu vou gerar aquele meu arquivinho para importar para a CFIP, tá? Me atento à competência e o código de recolhimento. Algumas empresas que têm alocações de colaboradores, que é por rateio, né? Que tem tomador de serviço, o código é 150, em algumas ocasiões 155, aí eu posso mudar aí, tá bom? De acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha folha de pagamento. Tipo de folha vai ser o mensal, mas se fosse uma de 13º, por exemplo, eu poderia mudar ali, ó, colocar ali para mim. Oi. Pode prosseguir? Miriam, você consegue só tirar o áudio do seu computador? Você consegue me ouvir se você tirar o áudio do computador, né? É só para não dar essa interferência. Isso. Melhorou. Sem ficar dando duplicidade na voz.
Até aí, tudo bem? Tudo bom. Tá. Selecionei meu código de recolhimento, me atento ao tipo de folha, tá? Ele traz a mensal, mas se eu quisesse 13º, tá aí também, tá bom? É que hoje não entrega mais, né? Mas se precisar entregar uma de forma retroativa, clica ali no folha mensal. Consigo mudar o tipo de folha. Desculpa, pode continuar. Você falou que é negativo, é isso? Pode prosseguir, Miriam? Perdão, Ah. esse negócio agora. Não, tem problema não. É que às vezes eu não sei se vocês estão tirando dúvida entre vocês, aí quando for para continuar, você pode me avisar, tá bom? Só para não interromper vocês, né? Vamos lá. Tipo de folha, clica ali para mim, por gentileza. Ele vai trazer todos os tipos de folha que eu tenho ali calculada, tá? Se fosse de 13º, como eu informei, né? Hoje não mais, mas se fosse uma retroativa, eu poderia colocar ali 13º, tá bom? Modalidade sempre 0, né? Porque FGTS é a Previdência, hoje não entrega mais declarações da Previdência pela GFIP, então vai ser sempre 0, tá bom? Responsável, aí é um quesito bem importante. A gente sempre tem um responsável para entregar a GFIP, né? Então, o responsável pelo certificado que eu vou enviar o arquivo da GFIP lá na conectividade é o que vai ser o responsável pela emissão do meu arquivo na domínio. Vocês entregam a GFIP com o certificado da empresa ou do contador? Contador? Tá, dá um F2 para mim, por gentileza. Vamos ver se tem responsáveis criados. Ó, não tem nenhum. Toda vez que eu quero criar um responsável, né, ou criar algo que eu estou no campo e deu que não tem nada, eu dou um F7, porque ele já abre diretamente na aba do responsável. Clica lá no campinho, dá um F7. Ele já vai abrir a aba do responsável. Quer cadastrar o responsável contador aí já? Se souber o CPF de cabeça, pode colocar. Não entendi. Tem como cadastrar um CNPJ ou só o CPF? Aí é o responsável do certificado digital. Vai ser CNPJ, o certificado, não tem problema, mas tem uma pessoa por trás, uma pessoa física responsável por aquele CNPJ, né? Pode deixar o nome da contabilidade ali, se você quiser, se não tinha problema. Mas o CPF seria o seu, que é responsável, se for você, claro, né? Responsável pelo certificado PJ. Ó, fala que já tem dados desse responsável já cadastrado. Deseja importar? Sim. Importei, você pode copiar o nome e colocar lá em cima de novo, ou então colocar o nome da contabilidade, não tem problema, tá? Ele já trouxe seus dados porque você está cadastrada como responsável em algum lugar, tá bom? Em alguma empresa. Ou como responsável em outra empresa. Lembrando que esse tipo de responsável é cadastrado particular por empresa. Então, eu estou na empresa 283, cadastrei nela. Quando eu entrar na empresa 2, se não tiver responsável, tem que cadastrar de novo. Eu não cadastro uma vez aqui e vai aparecer para todas, a não ser que eu replique ali do ladinho, tá? É que às vezes não vale a pena replicar, porque às vezes é diferente para cada empresa, né? A não ser que você entregue para todo mundo com contador, aí tá tudo certo. Município eu tenho que colocar o código, tá bom? Ele importa que é Barueri, mas não importa o código. Dá um F2, Barueri. Copio o número de telefone e jogo no fax de novo. Ele obriga a colocar o fax, tá? E coloco o CNPJ ali do certificado, que é o que eu vou enviar. Coloco um e-mail também, por gentileza.
E aí eu clico em gravar. Criei meu responsável, ficou ok. O que que eu aconselho vocês? Todas as empresas, cadastrar o responsável empresa também, que é o responsável legal, e o contador, tá? Porque às vezes tem ocasiões que a gente entrega com certificado da empresa, então eu já tenho o responsável cadastrado, assim também como para emissão de relatórios, por exemplo, os documentos da homologação, e tem documentos que eu entrego com o do contador, então eu já tenho os dois cadastrados e isso facilita para mim. Normalmente, eu cadastrar. Perdão, repete para mim, por Eu favor. consigo replicar para outros? Consegue. Aí depois que você fizer a conversão de dados, né, for completo, você consegue replicar, tá? Só não o da Entendi. empresa, né, porque é cada um por empresa, o responsável legal. Aí o responsável legal da empresa vai ter que cadastrar cada um na sua, tá? Aí o que que eu aconselho? Sabe quando você estiver fazendo parâmetros das empresas? Já cadastrar o responsável, assim vocês não precisam ficar voltando nisso, tá bom? Utiliza essa parte aí como uma opção de uma parte dos parâmetros ali das empresas, tá? Selecionei meu responsável, vou localizar uma pasta de destino, tá? A gente sabe que a Cefip, ela só localiza um arquivo no C, né? Então, eu vou localizar uma pasta do meu computador para salvar esse arquivo da Cefip, tá bom? Então, localizo a pasta certa. Ó, ali está no servidor. Como vocês são web, o C vai ser o servidor de vocês. Clica na setinha ali em cima e vai no M. O M de vocês, nesse caso, é o computador, tá? Selecionei minha pasta de destino. Ele grava, mas vai ficar só no gerente, tá? Quando você entrar com, por exemplo, a Carla entrar com o usuário dela, vai ter que localizar o local de arquivo, então é por usuário, tá? Configuração na forma de emitir o relatório. Tudo isso que a gente está fazendo com o usuário gerente vai ficar para todas as empresas no usuário gerente, né? A forma de opção, pasta de destino. Agora, quando a Carla for entrar, o Vitor for entrar no usuário deles, tem que configurar uma vez para ficar salvo, tá? Ali embaixo, ele traz informações sobre o recolhimento. Quando a gente está no prazo, a gente deixa no prazo, né? Agora, se eu quisesse recalcular uma em atraso, eu ia colocar em atraso. E ele me habilita o campinho para eu colocar a data de vencimento, normalmente o último dia útil do mês. E gravo como um arquivo em atraso e importo para a GFIP, tá? Vamos deixar no prazo, só para ver se ele importa o arquivo, se dá algum erro ali, se falta alguma informação para a gente já complementar. Ok. Pode dar. Ó, cidade inválida, o F inválido e telefone inválido. Isso é da questão do empregado, registro 10. A funcionária é número 10 mesmo? Então, é só do cadastro dela, se for ela mesma. Clica ali no empregado para mim, por favor. Ela está como número 1. Mas vamos lá nos pessoais, por favor. Informações pessoais de novo. Tá certinho o cadastro. Vai no controle empresa, por favor. Realmente não tem o município. Coloca um telefone também, por gentileza, tá?
Pode repetir no fax também. Já deixa salvo ali bonitinho. Dá um gravar para ver se gera agora. Não, é só uma retificação. Pode dar um ESC. Esse também. Pode fechar e gera de novo. Isso, ele mostra o erro antes de ir para lá. Gerado com sucesso significa que tá ok, tá bom? Aí seria só importar lá na Cefip, tá tudo certo, tá? Alguma dúvida até aqui? Perfeito, então. Volta lá em relatórios informativos de novo, por favor. Relatórios informativos. A pergunta foi para mim? É que tá tão baixinho que às vezes eu acho que vocês estão conversando entre vocês, aí eu nunca sei. Falando entre nós, depois falando para você. Ah, tá. Você repete para mim. Tem como colocar o funcionário que vai estar na equipe? Sim, ó, vem ali em seleção. No cantinho direito, debaixo de OK. Isso. Eu clico em empregados. Pode marcar ali. Isso. E localizo o empregado que eu quero. No caso aí só tem a Patrícia, né? Mas se eu tivesse uma empresa aqui com 50 empregados e aparecer aqui no cantinho direito, ó, nomes, os 50 empregados e selecionaria quem eu quisesse. Tá bom? Era essa a dúvida? É só clicar para ir selecionar. Ficou azulzinho, está selecionado. Aí, quando os funcionários estiverem demitidos, que ele vai trazer uma relação de todo mundo, tá? Quando os colaboradores estiverem demitidos, ele vai estar em negrito, tá bom? Então se eu estiver demitido, vai estar aparecendo negrito. Isso, todos os outros vai ficar normal e o demitido vai estar em negrito. Tá bom? Era só essa dúvida? Tá, volta lá em relatórios informativos de novo, por favor. Aí você vai nos anuais, tá? É aí que eu gero o relatório da DIRF e da RAIS e também o informe de rendimento, que é esse comprovante de rendimentos, tá? DIRF a gente vai gerar a partir de 2010, né? Isso mesmo, ó, a partir de 2010, pode clicar aí para você dar uma olhadinha. Ele está trazendo o ano base 2021, porque 2022 não acabou ainda. Vou selecionar o responsável do envio e vou gerar o meu arquivo, tá bom? Seleciona a pasta de destino também, não esquece, senão vai dar erro. Se eu tiver alguma outra particularidade, eu posso clicar em outros dados e assinalar conforme a minha necessidade. Ó, outros dados ali do lado, ó. Isso, pode clicar aí, ele abre uma janelinha. Se eu tivesse uma particularidade que eu quisesse informar, eu poderia informar aí, tá bom? Vai folha de pagamento, ele traz questões sindicais também, tá? Fechou. Eu consigo gerar o arquivo em lote, tá? Pode dar um não. Tá vendo ali empresas? Eu posso selecionar todas as empresas que eu queira gerar o arquivo da DIRF de uma vez só. Tá bom? Tem gente que não gosta, né, de fazer em lote, mas a Domínio ela te possibilita gerar em lote, tá bom? Só seleciono as empresas que eu quero, dou um OK, fica gravado, eu gero o arquivo, ela vai gerar o arquivo de todo mundo que tem o IR ali, tá?
Ó, se a dúvida foi para mim, foi bem baixinha, eu não consegui compreender. Na hora de salvar, vai salvar separado ou vai salvar junto? Separado. Ah. Separado. Ele vai gerar um arquivinho de cada empresa. Ah, tá. Tá bom? A gente só consegue gerar tudo de uma vez, aí é bom que você não precisa entrar empresa por empresa para gerar o arquivinho. Mas Aí você... Desculpa. Pode falar. Na hora de colocar o responsável, como já vai estar cadastrado, ele já vai puxar certinho, né? Então, o responsável ele vai puxar de acordo com o que eu colocar aqui. Normalmente, a contabilidade entrega a DIRF com o certificado da contabilidade, então até aí eu não tenho problema. Se eu tenho particularidades de empresas que entrega só com o certificado dela, aí essa empresa eu vou deixar separado para eu gerar depois com o certificado da empresa. Tá bom. Tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, pode dar um fechar. Relatórios anuais, aí agora abre o da RAIS, por favor. Isso. Ele vai trazer automaticamente depois do ano de 2022, né? Quando fechar ali o ano. Com correspondência, estabelecimento ou responsável, né? Fica a critério ali de como vocês emitem, tá? Data de emissão é sempre de acordo com a data que eu estou emitindo o relatório. Responsável é o responsável que eu quero fazer o envio. Tipo de informativo, normal ou genérica. Genérica normalmente é a retificadora, né? Aquela que eu estou retificando. E ali, quando eu deixo em formulário, ele gera um PDF, tá? Quando eu quero gerar um arquivo para o GDRAIS, eu gero o arquivo. E seleciono a minha pasta, tá bom? Dá para enviar a DCTF Web sem movimentos também, a negativa, a DCTF Web, eu tô com a DCTF Web na cabeça, a RAIS negativa pelo sistema também, tá? Dá para gerar bonitinho. Tá bom? Se eu quisesse gerar retificadora, ali no cantinho direito tem declaração retificadora, coloca a data e o número de CREA que ele gera. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ele traz outros dados também, tá? Se tem alguma particularidade. E eu também consigo emitir em lote. Oi? Oi. Ô, Bruna, se a gente fizer uma alteração de salário, Uhum. eu consigo puxar um relatório onde aparece o histórico? As alterações salariais, você diz? Isso, Consegue. consegue, Titi. Alguma dúvida da RAIS? Se não tiver nenhuma dúvida, pode fechar. Então, vai em relatórios cadastrais. Sobe um pouquinho. Ó, aí dentro eu tenho a ficha de empregado, tá? Sobe um pouquinho, ó. Pode subir. Aí. Toda alteração salarial que eu fizer vai aparecer automaticamente na ficha, tá? Na ficha do empregado. Vai aparecer lá a alteração salarial, vai aparecer a data, vai aparecer se tiver troca de função, a troca de função também e as datas. Quer dar um ok para vocês visualizar a ficha de empregado? Pode dar ok. Aí essa é uma das formas de visualizar a alteração salarial, tá? Ele vai estar ali nesse campinho, ó, alteração de salário, cargo ou função. Ele vai ficar escrito aí dentro desses quadradinhos, tá? Dá um ESC para mim, por favor. Essa é uma opção, tá? Vai lá em relatórios de novo. Outros. Isso, outros. Histórico. Aí eu também tenho a opção, ou mais para baixo, tem alterações salariais, tá? Quando eu colocar em histórico, abre ali histórico para mim, por favor. De baixo. E de baixo. Histórico. Eu seleciono o que eu quero, tá?
Observações, alteração salarial, troca de remuneração variável, tudo que eu quero. Aí ele traz um completão de tudo que eu preciso que saia nessa relação de histórico desse empregado, eu marco aí. Essa é uma outra opção, tá? Ele não vai trazer para você porque não teve alteração salarial, né? Então, você não vai conseguir emitir aí. Pode dar um ok, um fechar, né? Não vai ter nada para emitir nessa. Volta lá em relatórios outros. Mais para baixo, alterações salariais. E aí eu consigo emitir um relatório de alterações salariais. Então, eu tenho 3 formas de emissões, tá? E emito conforme a minha necessidade. E conforme e consegue selecionar o empregado que você preferir. Pode ser todo mundo, pode ser só um pouquinho, só 10, só 3. Alguma dúvida até aqui? Se não tiver dúvida, pode fechar. Vou mostrar para vocês aonde iria gerar a guia de R, tá? O sistema ele abre diretamente do Cicalc, tá? Então, digamos que a Patrícia tenha IR, né? A colaboradora que a gente está calculando. Vai em relatórios, guias, IR. Ele abre a telinha de IR e sempre eu vou marcar a opção do meio ali, ó, guia DARF Online Cicalc. A partir do momento que eu marcar aí, ele vai abrir a tela do Cicalc, você vai colocar que não é robô e ele vai preencher tudo automaticamente, vai aparecer a guia para você. Não vai aparecer agora porque não tem R, né? Não tem nem como a gente gerar. Mas se tivesse R, era só dar um OK, ia colocar não sou robô e ele ia preencher tudo sozinho. Você não ia precisar digitar nada. Ele ia começar a fazer toda a digitação e ia aparecer a guia para você salvar em PDF, ok? Ok. Perfeito, então, pode dar um ESC. Agora, aonde eu envio o e-social dessa minha folha de pagamento? Relatórios, e-social, acredito que não vai estar habilitado. É a terceira Não. opção. Ah, tem aqui, ó. Isso, ó. Não vai estar habilitado, que é os eventos periódicos. Vai aparecer para você diversas telinhas, tá? Diversas abinhas. Vai aparecer cadastramento inicial, vai aparecer painel de pendências, vai aparecer eventos periódicos, que é o que envia a folha de pagamento, e é nesse campo que eu vou enviar a folha, tá? Não tem como eu mostrar aqui na prática, né? Porque não está aparecendo para vocês, porque até então não ocorreu a conversão, né? Mas quando aparecer, vocês vão em eventos periódicos e aí vai selecionar remuneração e pagamento e enviar. Depois fechamento, marcando também a DCTF Web e enviar. Quando vocês tiverem a conversão, já utiliza aquela empresa que você tem o tomador, né? Que você falou. Tenta deixar ela bonitinha, já deixa ela prontinha para a gente já começar o cálculo da folha e já fazer esse processo de envio do e-social para você ver como funciona. Tá bom? Tá bom. Alguma dúvida de como calcular a folha de pagamento? Aí, se eu quiser, eu cheguei nesse ponto já. Cheguei no imposto, no INSS. Aí a empresa falou assim, não, eu esqueci de falar para você que ele teve uma falta. Você vai abrir o e-social. Não precisa reabrir, não, primeiro, você vai ter que reabrir. Você vai lá no e-social eventos periódicos, vai marcar a opção abrir e-social, ele vai enviar um evento de abertura, vai incluir a falta, recalcular, mandar o evento de retificação desse empregado e fechar novamente. Entendi. Tá bom? É que não tem como a gente colocar uma falta no sistema com o e-social fechado, ele não permite, tá? Assim também como calcular umas férias no mês de outubro, já tendo fechado o mês no e-social. Vai ter que reabrir para calcular as férias e aí fechar novamente. E para fechar, a gente só fecha aqui mesmo, né? Encerra aqui. Somente aí. E-social, eventos periódicos, que ele vai habilitar para vocês depois. Vou enviar sempre remuneração e pagamento primeiro. As empresas com desoneração da folha de pagamento, eu tenho que enviar o evento 1280, que é os complementares, e depois fazer o fechamento. E tem como a gente visualizar antes de encerrar?
antes de fechar para ver se bateu? Tem, claro que Isso. tem. Tem sim. Quando habilitar para vocês aqui a abinha do e-social, ele vai abrir para vocês fazer o comparativo, INSS Folha com INSS Social, tá? Depois que você enviar a remuneração, pagamento, tudo bonitinho. Ele vai habilitar para você fazer esse comparativo antes de você enviar o fechamento. Tá? Ok. É que não vai habilitar agora porque não está, né, ativa a parte do e-social, o agente de comunicação de vocês está até desligado, né? Tem esse processo da conversão, né? Então não vai habilitar agora, mas o processo é esse. É bem simples, tá? O envio do e-social é muito rápido. Quando habilitar todo o e-social, vocês começarem a enviar, vai aqui embaixo, ó, e-social numa folhinha verde. Tem uma folhinha verde aí para você na parte inferior. Isso. Esse é o painel de pendências do e-social. Pode clicar. Não tá Tá ainda? bom. Se não abrir é porque realmente não tá habilitado o e-social. Mas acho que travou mesmo, né? Quer tentar fechar o sistema e abrir de novo? Firefox. Quebra. Esse é o painel de É Bruna. pendências do... Bruna. Esse é o painel de pendências do e-social, tá? Então, se eu tivesse enviado um evento, tivesse dado erro, ele ia estar aqui, em invalidados. Se eu tivesse enviado um evento e ele já estivesse lá no e-social, ele ia voltar como duplicado, tá? Erros de preenchimento ia aparecer. Se eu fosse ali enviar com A3, ele ia ficar parado no certificado A3 esperando o meu comando, né? Teria que colocar o PIN ali do certificado. Múltiplos vínculos, se ele tivesse mais de um registro, né? Normalmente empresa matriz e filial tem esses múltiplos vínculos e acontece às vezes do empregado ter 2 empregos, aí precisa informar também o múltiplos vínculos. E em processamento é quando eu estou enviando, tá bom? Então, quando eu mandar lá remuneração ou pagamento, ela vai subir para aí, vai entrar em processamento, aguardando o retorno da receita e finalizar. Quando finalizar o envio, não der erro, ele vai ali para o cantinho direito, ó, validados. Tem atualizar, filtrar eventos, empresa, seleção, validados. Toda vez que der validado, né, for ok ali o evento, ele vai vir para aí. Tabelas normalmente são as rúbricas, né, cargos, horário, jornada. Não periódicos, vai entrar ali admissões, alterações contratuais. Periódicos, folha de pagamento, tá bom? SST é a saúde e segurança do trabalho, né? Aqueles envios de monitoramento de saúde. Exame admissional, periódicos, troca de função, CAT, o LTCAT também, que é o agente nocivos para empresas com grau de risco alto, né? E a advertência, normalmente, para alguns itens aí de fechamento, mas não significa que está com erro, tá? Eu vou flegar eles, selecionar eles e fechar e abrir de novo, ele vai sair daí, tá bom? Vai ver melhor também na prática, tá? É que eu falando assim fica meio vago as informações, né? Sem a gente ver na prática. Mas não tem segredo, tá? É bem simples o envio do e-social pelo sistema. Quando você estiver fazendo, vocês vão até falar, é só isso? Sim, é só isso. Vocês conseguem enviar já da CTF Web aí pela domínio. Você só entra no ECAC para pegar a guia da DARF. Alguma dúvida? Né? Não entendi? Não entendi. Pena que não vem a guia. Uma pena. Isso está em um projeto, tá? É um projeto aí, quem sabe futuramente não importe a guia também igual a do IR. A do IR já tá, ó, do Cicalc. Quem sabe futuramente não importe. Também, né? A do Simples? Do Então, ele já recalcula tudo certinho. Acredito que sim, é que eu mesma não conheço o módulo fiscal, né? Então eu não sei te confirmar.
Mas que bom, ó, mais um Provavelmente então logo, módulo. logo entra, né? Entra assim. Imagine quando o FGTS estiver na guia também. Nossa, Adeus tudo GFIP, em tudo sistema, pelo sistema. Vocês vão poder até tirar férias. não é? Dizem que o pessoal do DP não trabalha, né? Só dia 5 e dia 20. Ah, sim. Eu desconheço essa história que um monte de gente fala aí dos outros setores, né? Ah, o pessoal do DP só trabalha dia 5 e dia 20, só data de pagamento. Sim, só faz folha dia 5 e dia 20, Mal sabia eles que tem cliente todo dia pedindo alguma coisa, né? né? Então é isso, pessoal, da folha de pagamento. Ficou alguma dúvida? Não. Tá. Nosso tempo tá curtinho hoje, né? A gente vai só até às 17h15. Eu vou mostrar para vocês como que calcula férias, que é um pouquinho mais rápido, tá? Tudo que a gente tratar hoje, eu vou colocar lá na finalização do atendimento, e aí será concluído num próximo, tá? Vou especificar que não foi dado folha 3, porque não tinha sido dado folha 2 ainda, tá bom? Tá bom. Para a gente calcular as férias, a gente vai primeiro gerar o avisinho, tá? Eu vou em processos, férias, e gero meu aviso aí dentro, tá? Travou de novo? Ó, aviso prévio, individual ou em grupo. Às vezes tem colaborador que sai junto de férias, né? Tem 3 colaboradores saindo na mesma data. E aí eu posso selecionar individual ou em grupo e lanço todo mundo de uma vez só. Bruna, Tá? Oi. Bruna, Oi. deu uma travada aqui no computador. Você quer fechar e abrir de novo? Não, já voltou. Voltou? Aqui para mim ainda tá travado. Isso. Você quer parar de compartilhar e compartilhar de novo? Ah, apareceu agora, apareceu. Ó, posso gerar individual ou em grupo, tá? Então, se eu tenho mais de 3 colaboradores saindo ali na mesma data, eu posso gerar os 3 de uma vez só, tá bom? Seleciona a empregada 1 aí pra gente ver. Inclui? Pode incluir. Coloca a minha data de gozo, né, dessas férias. Coloca aí, deixa eu ver a data de 11, quando que cai. Coloca 7/11 de 2022. E ele já me puxar o fim ali para mim, tá? Ó, 6/12. Digamos que tivesse abono pecuniário. Coloca aí 20 dias. Marca ali abono pecuniário. E ele puxa automaticamente. Tá bom? Coloca ali, ó, imprimir aviso ao gravar. Quer deixar com abono mesmo para vocês verem? Sim. Tá, pode dar um gravar então, depois exclui, tá? Tá bom. Esse é o avisinho de férias. Ele traz somente o período aquisitivo de gozo. Ele não vai trazer as informações do abono pecuniário aí. Ele só vai trazer informações do abono no recibo de férias, que é valores, tá? Aí ele traz que o início vai ser do dia 7 ao dia 26 e retornar dia 27. Então ele tem ciência de que é só 20 dias. O valor. Vem separado. Esse daí é aquele avisinho que normalmente o funcionário recebe com 30 dias de antecedência do início das férias, tá? Tá bom. Pode dar um ESC. Deixa o avisinho salvo aí, tá? Vamos gerar as férias agora. Gerei o aviso que eu sou obrigada. Eu vou ali no aviãozinho, ó. O aviãozinho é um atalho, tá? É aí que eu gero as férias, tá bom? Pode colocar dar nova. E ele já vai puxar as informações do aviso para você. Então, você não precisa preencher nada. Ok? Só vou clicar. Põe a média aqui? A média ele calcula sozinho, uma vez parametrizado corretamente a empresa. Vai lá em controle, parâmetros. Vamos ver se está lá as médias. Eu clico em férias, tá? Eu tenho aí, ó, pagar adicionais e pagar médias. Adicionais, periculosidade, salubridade, bônus, prêmio. Pagar médias sobre horas extras, adicional noturno e comissão. Ele já calcula automático, tá? Uma vez também Se eu usa quiser as horas adiantar a primeira extras. parcela, estamos aqui, né?
Sim, também daí, do 13º. Aí o que entra em questão aí nessas médias? O sistema ele vai calcular automaticamente desde que eu tenha lançado as horas extras, o adicional noturno, a comissão dentro do sistema, tá? Pode dar um E aí, ESC. também, nesse caso nosso aqui, tem como colocar também a parte, né, as médias. Tem sim. Aí, como vocês estão fazendo a conversão, as médias ela não vai vir na importação, tá? Aí tem um Sim. campo específico. Clique em calcular para vocês verem o recibo. Sim, né? Ela acabou de ser admitida. Nunca que ela vai sair de férias, a Patrícia. Tem funcionário que dá. Ó, empresa. Mas tem como, tem como fazer férias coletiva também, né? Tem. Ó, pode dar um sim para você ver o Tem. cálculo. Ele traz a prévia, igual eu falei para vocês, né, da folha de pagamento. Ele traz aqui a prévia, a parte da calculadora, caso eu queira, no que está incidindo. A gente tinha colocado hora extra para ela, né? Ó, subiu média, horas abono, tá? Que é sobre o abono pecuniário e tem médias horas sobre os dias normais também, que é os 20 dias, tá? E ele traz toda a fórmula a forma que é calculada ali as médias. Ótimo. Tá bom? Pode dar um ESC e clique em recibo ali, ó. Do ladinho do nome férias. Isso, ele já abre o recibo de férias para você. Esse é o recibinho de férias, mas tem outros modelos também, tá? Fica a critério ali de qual modelo vocês querem usar. E onde que a gente muda o modelo? Volta ali. É? Isso. Pode fechar. Pode fechar mais um. Digamos que você esqueceu, tá? Onde vê o recibo. É só abrir o aviãozinho de novo, clicar no período e em recibo, tá? Que estava ali. Ó, clique em recibo e ele vai abrir para você. E é aí que você muda o modelo. Dá um ESC de novo quando abrir. Coloca recibo e altera ali o modelo. Ó, aviso de recibo. É que tá abrindo muito rápido na internet. Tá boa, hein? A internet tá boa. Pode fechar tudo. Vamos em outro campinho, então. Fecha tudo, vai em relatórios, recibos. Nunca pensou que a internet tá boa. Eu não devia ter falado, Não né? pode elogiar. Aê, voltou. Relatório. Recibos e férias. Isso. Ali eu emito o recibo de RPA também, se tiver, tá? Coloca a empregada. Vai trazer ali o período e ali, ó, modelo do formulário. Aí eu mudo o modelinho do recibo. Aí vocês podem dar uma olhada depois, né? Qual modelo vocês gostam mais. Não tem só um, nem dois, tem vários, né? Então dá para vocês ver qual que vocês se adaptam, tá bom? Tá bom. O Olerite é a mesma coisa, tá? Vai em relatórios, recibos, folha lá. Você consegue mudar o modelo também. Tá debaixo do tipo de folha ali, ó. Isso, ó. Tem doméstico, se tivesse doméstica no sistema. No mais usado é esse DeskJet mesmo, tá? Mas tem diversos modelinhos que vocês podem estar analisando, não só do recibo de pagamento de férias e folha, mas como os relatórios de admissionais, tá? Que é os documentos cadastrais, documentos de homologação, vocês podem ver o modelo que vocês preferem, tá? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não. Tá. Dá um ESC aí para mim, eu vou te mostrar onde você inclui as médias, tá? Das empresas que vão ser
liberada para vocês na conversão. Vai em utilitários, lançamentos, que é a quarta opção. Ó, lançamento de rúbricas por média, para médias. Aí eu vou lançar por competência, tá? Vou selecionar empregada, então vou começar a usar janeiro de 2023 do sistema. Eu sei que eu não preciso informar nada de 2022, mas se eu for começar a usar novembro de 2022 do sistema e for entregar a DIRF, a RAIS, tudo pela domínio, então eu sei que eu tenho que colocar todas as médias que forem lançadas para esses empregados de janeiro até outubro, que é quando eu não usei, tá? Vou sempre colocar minha competência. Ali está 10 de 2022. Então, eu sei o que eu incluir aí vai para a competência 10. Então, eu quero incluir 9 de 2022, eu mudo ali, 9 de 2022. Tá? Eu incluo por competência. Clique em incluir, coloca a rubrica 150, por exemplo, que é a hora extra. Eu vou informar a quantidade de horas extras que ela fez no mês de novembro. Eu não vou colocar valor, tá? O sistema ele vai gerar sozinho as médias dessas horas extras. Tá bom? Entendi. É a quantidade de horas. Adicional noturno, a mesma coisa. Vou colocar a quantidade de adicional noturno. Ok. Comissão, mesma coisa. Vou colocar o valor da minha comissão e não tem erro, tá? Só não esqueça, né? Se atentem na competência, tá? Lancei tudo que era do mês 9, vou lançar agora do mês 10, do mês 8, do mês 7, do mês 6 e assim sucessivamente. Entendi. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Tá, eu tenho uma coisa para dizer, não era nada disso que eu ia passar hoje, né? Era tudo folha 3, mas a gente mudou porque a vida é assim, a gente muda mesmo, não tem problema. Ainda Tem que bem que deu para aprender, adaptar. tem que mudar e tem que aprender desde o princípio. Não adianta eu ir lá para folha 3, mostrar como que gera a previsão e vocês não sabem calcular a folha, né? Então é isso, A tá? Letícia tem uma dúvida aqui. Pode perguntar, Lê. Bruna, eu fiz aqui o lançamento dessas médias, minha amiga. Uhum. E o relatório para mim conferir se eu lancei mês a mês certinho. Vai em utilitários, se eu não me engano, é utilitários. Volta ali em utilitários. Não, é em relatórios, perdão. Relatórios outros. Deixa eu localizar médias aqui. Tem a data das minhas fotos, mas não trouxe minhas médias. Aí é o cálculo mesmo de média, não é o relatório, não. Deixa eu localizar aqui onde ele tá. Difícil, né, gravar todos os campinhos? Não tem uma Nem é. pesquisa, não, de onde essas coisas Você fazer pode seu nome? procurar na central, ó. Digamos que eu não estou aqui. Ai, meu Deus, eu preciso do relatório de média e não estou no treinamento. Clica no sinalzinho aqui do lado, em cima da bonequinha, ó. Isso, a Esse? setinha. Isso, ele vai abrir um negocinho de pesquisa, central de soluções, relatórios de médias. Dá um Ctrl C nesse daí que você escrever, antes de você dar um pesquisar. Isso. Antes de você ir para aí, clica ali no plus 10. Contábil plus 10. Bem no canto esquerdo, lá em cima na sua tela. Isso. Joga aí, relatório de médias. Vamos ver se ele traz para a gente o caminho. Escreve sua médias. Aí você pesquisa também o caminho do sistema, tá? Lançamentos para a rúbrica. Não, ele não está trazendo. Tá, coloca ali o cálculo de médias, então. Relatórios, outros cálculos de médias, que é o que você ia apertar, e eu falei que não era, e eu acho que é, entendeu? Eu quase não uso esse relatório. Você quer trazer só sobre 13º ou sobre férias também? Aí você vai deixar um de cada vez, né? Pode selecionar, então, por um de cada vez. Dá um OK para a gente ver. Período não informado. Deu erro aí para você? Ah, Deu tá. Ali período não embaixo, ó, informado. seleção, ó, por competência. Ou por empregado.
Isso, coloca ali 10 de 2022 a 10 de 2022. Ou por empregado, pode colocar por empregado também. Ela não tem médias porque foi paga no recibo de férias, hein? Ele traz aí a relação de médias. Como memória. É. Ah, mas tem aqui, ó, movimento do período. Será que é isso? Ele traz aí a quantidade de horas extras que ela fez, tá vendo? E aí as médias é a parte do cálculo, ó. Total de rubricas de férias, 8,42. Então, teve 8,42 de médias nas férias. Aí, o que é médias? É você saber se você lançou a quantidade de horas certa. Então, se você lançar do período de janeiro de 2022 a 9 de 2022, ele vai trazer para você todo o período calculado aí. Todo o período incluso nesse caso, né? É que ele está trazendo só 10 de 2022 porque foi o que estava lançado para ela. Sim. Tá? Aí, se você lançar aí mais competências, dá para emitir o relatório onde você foi e ele vai trazer todas as competências para você. Ok. É bom desse negócio aqui que você consegue achar, né? Isso, aí é pesquisa também. Você pode escrever, escreve empregado aí para você dar uma olhada. Ó, ele traz tudo relacionado a empregado. Arquivo é onde você localiza o empregado. Processos é onde você lança ali as rúbricas, né, que eu ensinei para vocês. Relatórios é onde você localiza as guias, fichas, né, movimentações ali dele. Outros, consulta empregados, consulta sindicato, consulta, altera o cadastro dos empregados, favoritos, fechamento, lançamento por empregado. Então, ele traz um atalho da onde você tem que ir para localizar o que você precisa. Tá ótimo. Tá bom? Aí dentro eu também mudo de módulo, tá? Se eu tiver permissão, né? Então, se eu tiver permissão a mexer em todos os módulos, eu posso acessar o módulo que eu quiser através desse campinho aí. Caiu de novo? Caiu não. Não? Ah, então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi. Mais Não. alguma dúvida? Agora voltou. Sim. Correto. Não. Não tem dúvida, não. Tá facinho, agora é só fazer. Tudo certo, então? Tudo Já certo. sabem como calcular, já podem calcular várias folhas, hein? Já. Não entendi. Você tá ouvindo a gente? Eu tô? Tá ouvindo? Vocês ficam deixando o microfone aí ligado, eu tô ouvindo que vocês estão conversando. Se vocês estivessem falando mal de mim, hein? Oi. Tá dando eco e retorno, eu não tô conseguindo entender. Fala com ela. Agora Tá eu tô me ouvindo. ouvindo? Agora eu tô. Tá ouvindo não. Agora eu tô ouvindo. É, eu escuto ela. Bruna? Oi, eu tô aqui. Vocês estão me ouvindo? É que eu tava te ouvindo pelo computador. Pelo computador eu não tava ouvindo, não. Ah, tá. Mas agora tá ouvindo, né? Pelo telefone, sim. Ah, então tá bom. Então é Mas isso, tá pessoal. tranquilo, todo mundo entendeu. E agora é só pôr a mão na massa pra tirar dúvidas. Era para mostrar muito mais, tá? Tipo, rescisão, tudo bonitinho, como calcula. Tem vários campinhos, mas aí vamos ter que deixar para o próximo treinamento. Aí depois eles agendam novamente o Folha 3 para vocês, tá? Tá bom. Então tá certo. Tenta se programar para no próximo treinamento você tá com aquela empresa com tomador de serviço.
que daí é utilizado ela para a gente fazer a parte de ajuste de algum parâmetro que vocês não souberem, parte de empregado também, já calcular a folha dela e esclarecer suas dúvidas, né, em relação a ela. Tá bom. Tá bom? Lembra como finaliza o atendimento? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Para liberar para vocês.